palestra. Frater Holanda é Frater Rosa Cruz, historiador, astrólogo, membro da URSI, do núcleo da RJ1. Frater Holanda, gratidão por você estar aqui nos presenteando aí com seus ensinamentos. Passo a ler a palavra. Frater Luiz, muito obrigado. Obrigado a todos os fratres e sorores da RJ3 e aos colegas aqui, meus irmãos e colegas da RJ1 também estão presentes, todos os fratres e sorores do mundo inteiro, parece, né? É uma honra estar aqui presente e eu espero que vocês possam aproveitar um pouco desse conteúdo. Falar de astrologia é um universo enorme que se abre e eu vou tentar fazer a coisa de maneira bem pontual, né, apesar de eu ter tido que espremer bastante o tema, porque ele é muito vasto, para poder caber, né, num tempo suficiente, palatável, e tudo dentro de uma... Vamos fazer um passeio aqui, né, dentro da história da astrologia, rapidamente, fazendo algumas observações sobre esses processos evolutivos, né, da astrologia dentro das suas possibilidades. Deixa eu só colocar aqui um detalhe aqui que faltou aqui para mim. Aqui, pronto. Aqui está ok. E mais para o final é que eu vou trabalhar um pouquinho mais o simbolismo de alguns fatores que são específicos, que são de maior interesse para quem está fazendo algum tipo de estudo dentro do misticismo, dentro do ocultismo e de outras práticas que estão ligadas aos estados alterados de consciência. E aqui, eu não sei se o Frater André está compartilhando já a tela. Frater Renato, por favor, Frater Renato. Mas, de qualquer jeito... Eu vou pedir para ele começar. Frater Renato, por favor, pode começar a compartilhar a tela. Pessoal, Frater Carlos, deixa eu só explicar um pouquinho em relação a essa questão da tela, que às vezes as pessoas não acham. Então, se alguém não estiver vendo a apresentação em sua tela, pessoal, tem que procurar o nome de Luiz Renato Valejo e clicar ali no nome dele em apresentação. Do lado ali, você vai ali e clica nele. Vai aparecer a tela, se não estiver aparecendo para vocês, ok? Essa é a questão. Tem que apertar no nomezinho do Renato, ok? Obrigado a todos. Pode continuar. Maravilha. Então, muitas vezes as pessoas, o senso comum procura a astrologia como uma forma de saber um pouco mais sobre si mesmo, mas de uma maneira bastante superficial. Me permitam solicitar, acho que tem um frater, uma soro aí que está... Isso, estava com o áudio ligado, né? Tem que desligar aí, tem que eliminar o áudio. Tá aberto. Isso. Então, muita gente procura a astrologia como uma forma às vezes, de autoconhecimento, mas por uma via bastante superficial, através de algum texto ou de alguma transmissão mais popular, né, mais acessível. E, não raro, a percepção que se tem da astrologia, ela costuma ser um pouco errônea, né? Tantas vezes errônea, como aquela história lá, qual é o signo melhor que o outro? Não existe isso, né, de um signo ser melhor do que o outro. Cada um dos dois cumpre uma função absolutamente necessária e específica dentro da construção do próprio cosmo, né, do inconsciente em termos junguianos, do cosmo em termos metafísicos, e também aquela coisa das pessoas às vezes procurarem a astrologia para saber coisas às vezes muito superficiais também, né? Quando é um estudo que pode... Eu gosto de dizer, especialmente em termos de aulas, de cursos de formação, que é um saber que é a cara do Bombril, né? Porque tem 1001 utilidades. Então, a gente pode aplicar a astrologia de todas as maneiras possíveis dentro daquele conceito dos 7 princípios herméticos, né? Especialmente o segundo, a lei da correspondência, em que, assim como em cima e embaixo, coisas que podem ter uma relação direta com o que é mundano
também tem algo diretamente associado a um processo psicológico, a coisas materiais, né, a objetos, a situações concretas na sociedade e a desenvolvimentos. Também a astrologia ela não é uma coisa estática, como aquela coisa tanto do famoso meu signo, que se trata somente de uma variável, que é o chamado signo solar. Quando a pessoa diz que está falando do meu signo, ela está falando do famoso signo solar. E nem tampouco ele é, no nível mais profundo, ele não se restringe apenas ao chamado mapa de nascimento, mapa natal, ou mapa astral de nascimento. Não se restringe a esse fator, porque tudo é dinâmico, né? Tudo na natureza é dinâmico, tudo muda. Mesmo aquela característica que é mais estática, pautada pelo momento em que o indivíduo respirou pela primeira vez. Isso é uma premissa adotada como um consenso por astrólogos no mundo inteiro. Desde antigamente, bem antigamente, é assim que se trabalha, que se pensa em astrologia. E o Frater Renato pode passar, por favor, para o segundo slide? Pois então, na tela, os fratres e sorores podem ver aí o mapa astrológico do céu deste exato momento. Quer dizer, deste exato momento não é mais, né? É o momento em que a transmissão começou para angariar aí os interessados. Isso aí é o mapa de hoje, 7 de agosto de 2020, às 18 horas e 50 minutos, com as coordenadas geográficas do Rio de Janeiro, que é onde eu me situo, né? Foi o mapa que eu calculei aqui para o momento, para o começo da palestra. Isso é só uma curiosidade, porque quando o Frater Luiz Augusto me convidou para fazer essa leitura aqui, eu não tinha planejado, obviamente, fazer nessa data, eu só anotei na minha agenda, mas quando eu calculei o mapa para o momento do início, qual não foi minha surpresa ao saber que o ascendente do início da palestra estaria no signo de Peixes, com o planeta Netuno dentro da primeira casa, o que em astrologuês tem um significado muito grande, muito forte, precisamente para o assunto que nós vamos tratar, espiritualidade, né? As trocas entre um saber que é mais técnico e a produção de estados alterados de consciência, elevação de percepção, desenvolvimento psíquico, moral, etc. Isso tudo está dentro desse simbolismo aqui, e é curioso que quando nós começamos, quando nós damos início a uma atividade, as atividades que nós temos, cujos inícios nós realizamos, elas têm a cara do mapa daquele momento de início. E esse aqui é uma curiosidade que eu gostaria de mostrar para todos. Frater, pode passar, por favor, mais uma? Bom, antes de passar para a parte histórica, me permitam mostrar aqui esse detalhe das vertentes de astrologia, de estudo e de prática. Carlos, só um minutinho, Frater Carlos, é que entrou... Por favor, Frater Renato, introduza a apresentação aí. Pessoal, por favor, não mexam no painel, senão vocês podem alterar a apresentação aqui. Coloca de novo, por favor, Frater Renato. Mas ele está sendo compartilhado? Ok, não, tá bom, então. Agora está? Agora está. Espera aí, só um instantinho. Tela cheia. Agora está? Para mim não está, mas eu tenho o meu próprio aqui. Não, agora não. Eu não me perco aqui. Então, um instantinho que eu vou começar aqui. Um momento só. Por favor, não mexam na apresentação, tá? Às vezes, acidentalmente, as pessoas tocam aí e interrompem aqui a... Por favor, agora. Está entrando, ok. Pois então, okay. Perfeito. Prosseguindo aqui, vou aqui, vamos fazer um passeio rápido antes de entrar na parte histórica, sobre as vertentes em ação na atualidade e as vertentes estudadas e praticadas atualmente, com todas as suas heranças, né? Então, hoje em dia, aliás, no século XX, ao longo do século XX, se desenvolveu uma coisa que, aos poucos, foi sendo chamada de astrologia humanista,
astrologia psicológica, astrologia moderna, com o advento das principais vertentes psicológicas, né? A psicanálise e a psicologia analítica, que é a psicologia do Carl Gustav Jung. Isso está no âmbito da astrologia moderna, que é esse quadrado aí central, onde a gente vai ver subdividido mais genericamente a astrologia psicológica, entre elas tem a astrologia empresarial, que dentro da moderna temos a psicológica, a empresarial, que o nome já está dizendo, é dedicada ao estudo para a formação de empresas, para definir metas, diretrizes, organização, gerenciamento. A astrologia vocacional, também o nome já está se autodenunciando, né? Direcionada aos estudos de indicação para as vocações, para quem vai fazer vestibular, ou para quem já está querendo se recolocar no mercado de trabalho e entender um pouco melhor as frustrações e as felicidades de estar encaixado na sua vida vocacional. O nome já diz, né? Vem um chamado, é uma voz que chama, né? Não é só desenvolvimento de competência, o desenvolvimento de competência com felicidade, né? E a astrologia vocacional se dedica a chegar a esse ponto, prestando um suporte aos analistas, né, que já trabalham com esses assuntos. Do mesmo jeito que a psicológica também não vai substituir o psicólogo, ela vai trabalhar com a ideia de símbolos do inconsciente e vai, às vezes, vai trabalhar diretamente, lado a lado, com o psicólogo. Muitos estudiosos do Jung já conhecem a história dele, por exemplo, que ele utilizava mapas astrológicos como suporte após os atendimentos que ele dava, os atendimentos psicanálise, né, de psicanalíticos dele. Ele acabava o atendimento e ele observava o mapa astrológico do indivíduo e fazia as várias associações entre o que ele estava vendo ali na consultoria e os símbolos alquímicos e todos os processos inconscientes representados pelos planetas. A sinastria, que também faz parte desse quadrado aí do centro, que é o estudo de comparações de mapas de pessoas que vão se relacionar afetivamente, né, compromissadamente, ou de parceiros de negócios e às vezes outros familiares também, para entender quais são as melhores dinâmicas de uma relação, embora não diga se um relacionamento vai dar certo ou não, e nem muito menos vai trazer uma pessoa amada em 3 dias, né? Não é essa a função da sinastria. Ela é justamente para a gente entender que dinâmicas, que comportamentos são mais interessantes para fortalecer uma relação ou atenuar os conflitos pré-existentes, que todas elas vão ter. E, por fim, a astrologia moderna vai compreender também, entre outros vários assuntos, aquelas produções que são mais midiáticas, como os vídeos, os textos para artigos, e aqueles que são os famigerados horóscopos de jornais, revistas, que, por um lado, não são necessariamente nocivos, mas eles até divulgam bastante a astrologia, mas na hora de divulgar, o fazem de uma maneira tão sucinta que pode gerar mais interpretações, estereótipos, como o signo tal é ruim, aquele ali que é bom, e isso definitivamente não procede. A astrologia tradicional, que é o retângulo ali à esquerda, é de onde parte grande parte do que a gente hoje trabalha com a astrologia moderna. Mas os astrólogos que se auto-intitulam astrólogos tradicionais, eu me considero aqui um híbrido entre os 3 quadrados ali, mais acima. Os astrólogos que vão trabalhar com a astrologia tradicional vão mexer com o que eles chamam de astrologia clássica ou a astrologia helenista, ou helenística, e a astrologia medieval. A clássica é uma astrologia mais voltada para os modelos herdados da Grécia Antiga. A helenista, o nome também é denunciador, né, do processo, está ligado a todas o arcabouço de saberes majoritariamente herméticos e neoplatônicos, concentrados ali no século II da Era Comum, depois de Cristo, e a astrologia medieval, que pega ali, no mínimo, do século VIII até o século XIV, para a virada do XIV, XV, até chegar no XVI, que é a Era Moderna. E
com uma ênfase muito grande no século XIII, né, há um desenvolvimento muito grande de técnicas e uma amálgama muito grande de culturas e de saberes, mormente de origem árabe, que bebeu essa sabedoria árabe bebeu da sabedoria greco-babilônica, ou babilônico-grega, né? E esse aí é o conjunto de saberes que vai constituir a astrologia tradicional, que vai levar em conta, sobretudo, os 7 planetas clássicos, que são, falando aqui bem na ordem que se usa, né? Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Acaba ali, né? Considerando Sol e Lua ali com esse mesmo nome, planetas, não porque a gente acha hoje que eles são planetas, sabe que é estrela e satélite, mas porque o nome planeta se refere ao astro que é errante, né? Então, planetas são astros errantes e estrelas são os astros fixos. Eu vou mostrar depois um diagrama que tem essa diferenciação para entender o que são os zodíacos, o que é o signo e tudo mais. E ali, no bojo da combinação desses dois fatores, existe uma astrologia que a gente chama de mundial ou mundana, né? O nome varia de acordo com o país, mas é a mesma coisa, que vai abranger os estudos sobre política, que a astrologia sempre foi e sempre será dedicada a estudos de política. Muitas vezes as pessoas querem brigar por causa disso, que não pode falar de política. Pode e deve, porque desde que ela se construiu culturalmente no seio da Mesopotâmia, 6.000 anos atrás, ela era exclusivamente voltada para essas situações que são geográficas, meteorológicas, agrícolas e para a formação do reino, para a formação das sociedades do Estado ali presente. Então, vai mexer com geografia, com toda a região. Tem um estudo chamado astrometeorologia, que vai se dedicar a isso. Na astrologia mundial, a gente também vai mexer um bocado com elementos de sociologia e de história, porque precisa traçar estudos comparativos de época para época, e para a saúde coletiva. Muita gente que está acompanhando o meu canal, por exemplo, deve estar vendo aí que fiz vários estudos ali sobre o Covid-19, sobre epidemias desde a Idade Média para cá, e vários estudos sobre os movimentos sociais atuais, né? E a astrologia mundial ou mundana, ela também vai se ocupar de eventos que acontecem como forma de aprendizado. Também tem uma playlist no canal falando sobre isso. Aconteceu aí a explosão no porto em Beirute agora, né, poucos dias atrás, e eu fiz ali uma análise usando essas mesmas ferramentas, para a gente entender o que no céu corresponde àquela situação. Já vale adiantar aqui que explosão é coisa do planeta Marte. Marte é que rege fogo, explosão, incêndio, agressividade, guerra. Não é à toa que é o deus da guerra em Roma e vem de Ares grego. Né? Outras vertentes que são muito utilizadas, todas as vertentes, gente, são extremamente válidas, não há qualquer depreciação entre uma ou outra. Tá? E há também, vocês vão de vez, quem for acompanhar isso na internet ou em conversas, né, em cursos e aprendizados, hão de ver que muita gente entra em conflito para dizer que para competir parece até que está entrando num ringue ou numa partida de futebol ou num campeonato de Fórmula 1 para ver quem é que chega primeiro. Na verdade, não tem uma astrologia melhor do que a outra, o que importa é chegar ao resultado. E, por exemplo, aqui temos essas outras duas linguagens, que a astrologia é também uma linguagem. A astrologia védica é a astrologia dos Vedas, né, muito utilizada, majoritariamente utilizada na Índia, mas também muito utilizada no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, que é do mesmo jeito que a tradicional e moderna, que tem a mesma raiz, que são ocidentais, vai utilizar um conjunto de ferramentas, só que um conjunto todo próprio, assim como a chinesa, que nem sequer vai usar as constelações que nós usamos. A védica vai trabalhar com o zodíaco sidéreo, que é o zodíaco propriamente dito das constelações. Enquanto que a astrologia ocidental, que são aqueles 3 quadrados ali em cima, né, vai trabalhar muito mais com o zodíaco chamado de trópico, que é pautado e montado pelas estações do ano. A gente divide pitagoricamente o zodíaco todo pelas estações do ano. A védica
vai trabalhar também com mundial, mundana, assim, não tem uma diferença de qualidade, tem uma diferença de metodologia e de linguagem. Dizer que uma coisa é melhor que a outra é a mesma coisa que dizer que português é melhor que inglês. Eu acho que português é melhor que inglês porque eu falo português, é minha língua materna. Mas quando eu quiser designar que uma cadeira é cadeira, em inglês é só dizer chair, é a mesma coisa. Então, a variação da linguagem não altera a qualidade do fator. Isso aí então essas são as vertentes atuais. A astrologia chinesa é um espetáculo também, é muito interessante ver, porque ela parece o I Ching falando, né? Não é uma coisa que está no meu domínio, mas é muito utilizada e é bem precisa também. O Frater pode passar, por favor? Isso. E aqui eu estava brevemente introduzindo isso, a astrologia nos tempos remotos, o modo como ela se constrói, né, tanto no imaginário de vários povos diferentes, como em termos do que a gente entende como arquétipos, ou esse entranhar dos símbolos de tempos remotíssimos, né, de tempos imemoriais, nesse inconsciente coletivo, segundo a psicologia junguiana. Então a gente pode pensar que o zodíaco, em si, ele é formado em grande parte pelas narrativas de caçadores e nômades, né? Por exemplo, o signo de Leão é uma figura de um caçador que captura um leão, na verdade. O signo de Áries é a narrativa sobre o pastoreio de nômades, e com aquele todo o perfil de defesa e ataque contra predadores. O período neolítico vai ser o período em que vão se desenvolver narrativas. Quando eu falo narrativas, eu estou me referindo a mitos, né? Mitos que são as construções a contação de histórias que inserem os indivíduos dentro de um modelo social específico e tornam sagradas as vivências cotidianas. Né? O mito ele tem a propriedade de, quando inserido dentro de um ritual, quem participa de ordens iniciáticas está acostumado a ver quando se iniciam alguns rituais, os rituais são iniciados com uma narrativa, com uma história. O universo é criado de determinada maneira. Então, quando o mito é contado, ele insere a consciência em determinado padrão vibratório, em determinado padrão de percepção. E tanto antropologicamente, inserindo o indivíduo na sociedade, quanto fazendo com que haja uma associação entre as experiências e um significado que dê a elas uma robustez, né, na vida. E no período neolítico, essas narrativas vão estar ligadas diretamente à descoberta e ao desenvolvimento das técnicas de plantio, que são as formações das primeiras sociedades sedentárias. Isso vai demorar milênios, tanto do paleo até o neolítico, né, da pedra lascada para a pedra polida e da idade do bronze, até chegar no desenvolvimento das sociedades mais complexas, com comércio, com trocas mais elaboradas, e o desenvolvimento da escrita, né, a descoberta da escrita, a invenção da escrita e a construção das primeiras cidades-estado hieráticas, como as da Mesopotâmia e do Egito, né, na Caldeia, na Babilônia, tal, e no Egito, em Ur, na Caldeia também. E com isso nós temos essa organização política e uso da escrita na transmissão das tradições que outrora eram orais, e eram orais com ritmo, com música, com dança, e qualquer semelhança disso com o que nós hoje concebemos como xamanismo não deve ser mera coincidência, porque é uma maneira da gente desenvolver a memória, né? Desenvolver a capacidade de memorizar um fator. Isso é muito frequente. Eu assisti uma palestra maravilhosa do Frater Adílio aqui, falando sobre druidismo. E os bardos, que também eram druidas, eram mestres, eram professores das tradições, eles faziam aquelas práticas de memorização através de poesias ritmadas, né, com música e tudo mais. Então, o processo é realmente muito próximo do que ele estava contando ali. O próximo, por favor. Pois é, isso aí vai ter toda essa transição, esse slide aqui vai ser rápido, a transição começa ali na Suméria, né? Quando a gente faz essa subdivisão aqui, é mais para ser didático, porque a coisa não acontece de repente num lugar e depois vai para outro e termina, né? É
as fronteiras entre uma coisa e outra são bastante tênues, né? Então, Acádia e Suméria é quase que mais ou menos na mesma época, que vão desenvolver esse olhar e essas primeiras sistematizações das narrativas que eram puramente orais, né, transmissão oral, para alguma coisa escrita e com cálculos matemáticos mais complexos, como o sistema sexagesimal, de dividir o tempo por 60, por 6 e por 60. Daí, até hoje, isso é sumeriano, até hoje nós vivemos aí com a divisão do tempo por 6, né, com 24 horas e 60 minutos cada hora, 60 segundos cada minuto. Isso é uma criação sumeriana e tudo pautado nessa divisão do tempo por 6 e por 12, calcado nessa concepção da abóbada celeste de maneira onírica, né, imaginada. Os sumerianos eles eram um pouco mais pragmáticos, eles trabalhavam mais para mexer com cultura de plantio e desenvolvimento da sociedade de modo a construí-la, enquanto que os egípcios eles tinham um uso da astrologia um bocado mais ritualístico. Imagino que o professor Júlio Gralha também, que é nosso parceiro aqui na URSI, ele também já deva ter citado isso, mas entre os egípcios isso era muito mais ritualístico, muito mais voltado para práticas religiosas, né? Então, haja visto aí até o zodíaco de Dendera, que já tem praticamente os 12 signos ali. E nem sempre existiram 12 signos do zodíaco. Isso é uma coisa que foi se formando até chegar na Babilônia, e da Babilônia, Caldeia, até chegar na Grécia, que se inseriu, por exemplo, o signo de Libra. Não existia o signo de Libra até então ali. A Libra é a mediação entre Virgem e Escorpião. Era quase uma coisa só. E a divisão inicial era feita em 8 pedaços da pizza do céu circular, né, do céu concebido imaginariamente. Até chegar na Grécia, antes da chegada do cristianismo, também isso, com muitos conhecimentos gregos e greco-babilônicos foram se disseminando pela Pérsia, né, até que Alexandre o Grande, um bocado mais à frente, 300 anos antes de Cristo, ele vai dominar grande parte disso aí. Depois eu vou mostrar um mapa cartográfico ali para demonstrar o tamanho do Império de Alexandre. E quando ele vai fazer esse domínio todo, ele vai fazer todo um processo de sincretismo entre as diversas culturas e que já tinham cada qual um modelito de percepção do céu muito próprio. E com isso ele vamos dizer assim, que Alexandre ele gostaria de ser grego, ele era macedônio, ele foi treinado por Aristóteles, e ele de uma certa maneira, ele incorporou os costumes dessas várias sociedades, inclusive, especialmente as persas, e também levou a eles os costumes gregos que ele também prezava. O Frater pode passar, por favor? E aí, para que ela servia? Ela servia para isso e serve até hoje para a mesma coisa. Quando a gente fala assim, a astrologia é feita para prever, a astrologia é feita para dizer como é que eu sou, a astrologia vai dizer como é que é meu comportamento, ela também serve para isso. Muitas vezes as pessoas incorrem nesse erro, né, de achar que não pode falar disso, não pode falar daquilo, porque tem que falar só sobre comportamento. Isso é atributo do olhar psicológico, uma coisa típica do século XX. Mas o normal é que a astrologia sempre falou de praticamente todos os assuntos onde pudesse haver correspondências entre símbolo e realidade concreta, entre realidade interna, superior, e a realidade concreta. E assim, ela vai funcionar no gerenciamento do porvir, lá em cima, né? O gerenciamento do porvir entre situações coletivas, sem o foco no indivíduo. Não havia uma astrologia individual, que a gente chama hoje de astrologia genetlíaca, né, de genética. Não se pensava em genética, né, mas de genes, né, de gente, né, das pessoas. Não havia uma astrologia genetlíaca até chegar em Roma, tá, de Grécia para Roma. Mas, até então, toda a astrologia era feita para o coletivo, não tinha um foco no indivíduo. Se fazia isso, especialmente nos períodos de caça, na identificação entre migrações de animais, a caça e as constelações que despontavam no horizonte, somadas a isso, as mudanças de estação do ano. A mesma coisa para indicar os processos iniciatórios sazonais, como no Egito, por exemplo, que chegava
na época quando chegava o verão, que despontava ali o signo e a constelação de Câncer juntos. Isso é um assunto também à parte, porque signo, o zodíaco das constelações é uma coisa, o zodíaco trópico é outro, né? Mas nessa época em que os faraós estavam vivos, os signos e as constelações coincidiam mais ou menos na mesma época do ano. E esses processos iniciatórios sazonais no Egito antigo, por exemplo, na época do Akhenaton, por exemplo, seriam quando o Câncer despontava no horizonte, a leste, no solstício de verão, também despontava Órion, que é, para muitos, a constelação que, no Egito, representava Osíris, enquanto que Ísis era representada pela estrela Sírius. Então, muita coisa do calendário iniciático e do calendário religioso feito no Egito também era pautado astrologicamente. Isso só para dar o exemplo do Egito, mas muito mais do que isso. Também se determinava as melhores épocas de plantio, de situações críticas como guerras, né, escassez, fartura, toda a organização política de suporte ao poder. Se falava muito com o rei, com a organização, com o poder central, né, e até chegasse aí a astrologia genetlíaca, por causa justamente dos governantes. Os imperadores romanos, quase todos tiveram seus mapas astrológicos montados por astrólogos que eram muito versados na astrologia grega. O próximo, Frater, por favor. Isso aqui, rapidinho, é o mapa da difusão não só da astrologia, mas de todo um conhecimento e vários costumes gregos, né, pelo mundo helenístico. Isso aqui é o mundo helenístico, né, por causa se chama helenismo por causa dessas conquistas de Alexandre, que os gregos não se chamavam de gregos, se chamavam de helenos, né? E o helenismo é uma coisa que só veio depois da morte de Alexandre, que fica aí registrado. E esse aqui é todo esse processo aqui, toda essa territorialidade aqui de influência desses saberes e o quanto uma coisa bebe da outra. Muitas vezes se acha que o meu estudo aqui é mais antigo que o seu. Todos eles vieram do mesmo lugar. Todos eles partiram da mesma posição ali. Próximo, por favor, Frater. E alguns outros usos da astrologia são nas práticas mágicas mesmo, mágicas literalmente falando, né, de produzir magia, magia cerimonial, magia ritualística, magia naturalis, né, que são processos que possam acelerar a produção de determinado estado ou situação, e também nos arranjos de templos e outros espaços sagrados, como, por exemplo, as estruturas megalíticas, os druidas, eles tinham um sistema astrológico todo próprio, mas que, de alguma maneira, tem um autor chamado, agora eu esqueci aqui o nome, é o Robert Lomas. O Robert Lomas, ele tem um estudo espetacular sobre as transmissões, as trocas culturais entre os povos, que ele chama da cultura do vaso, né, dos vasos de cerâmica, com os povos do Oriente Médio, que migravam. E então tem uma ligação entre as estruturas megalíticas que você vai encontrar em Portugal, em Espanha, mas sobretudo na Escócia e na Inglaterra, como Stonehenge, com o astrologuês que a gente fala lá no Oriente Médio, na região mesopotâmica. As próprias estruturas tinham sua função de determinar um calendário, né, de nascimento e ocaso do Sol, sobretudo dos equinócios e solstícios. Os equinócios são os dias de inauguração de um determinado período, como o equinócio de Áries em 20 e 21 de março e o de Libra lá no final do ano, em outubro, em setembro e outubro. E os solstícios são as entradas. O equinócio tem o equinócio de Áries, que para o hemisfério norte é o de primavera. Para o hemisfério sul é o de outono. O equinócio de Libra, que é o equinócio de outono no hemisfério norte, e para o sul é o contrário, é a primavera. A estrutura simbólica é toda montada com base no hemisfério norte. A astrologia que a gente conhece hoje ela é toda montada com base no imaginário do hemisfério norte. E se perguntar assim, mas por que funciona no hemisfério sul, é uma controvérsia grande, né? Porque funciona, mas a gente tem... As explicações podem variar muito. Dá para imaginar que o Homo sapiens talvez tenha se originado mesmo no hemisfério norte, mas isso aí é só especulação. Mas, de qualquer jeito, funciona para os dois hemisférios do mesmo jeito. E o solstício de Câncer, ali em julho,
né? Quando o Sol atinge o verão no hemisfério norte, vai despontar de Câncer, que é o início da estação para o Leão, que é o centro da estação do calor, né? E o solstício de inverno, que ali começa em Capricórnio e vai se estruturar no máximo em Aquário. E isso tudo dentro das estruturas megalíticas a gente pode pensar como um calendário astronômico astrológico, cheio de significado junto com as demarcações técnicas, porque não demarcava só a coisa técnica, mas sim práticas ritualísticas como aquelas que eu mencionei ali sobre o Egito. Mas vocês vão de ver aí também outras imagens nessa mesma tela, que mostram aqui a Catedral de Santa Maria dei Fiori, em Florença, o Batistério San Giovanni, que fica logo em frente a ela, que é uma estrutura octogonal, que também é uma divisão octogonal do universo mesmo, né? Uma concepção do universo como se fosse um microcosmo representando o macrocosmo. E essa outra imagem que está mais acima à direita é um zodíaco feito de mármore no piso do Batistério San Giovanni, onde se tem um Sol no centro e o zodíaco todo circundando esse Sol, e tem um óculo, que é um orifício que fica lá no teto do batistério, e também de outras estruturas. Na Itália tem várias estruturas assim, com arquitetura românica ou gótica, que do óculo, que é aquele orifício que está no teto, vem a luz do Sol e bate exatamente num determinado ponto do zodíaco, de acordo com a época do ano. E esse óculo aqui do Batistério San Giovanni, ele demarca o solstício de verão no hemisfério norte, caindo, quando ocorre o solstício, cai exatamente em cima do signo de Câncer. Hoje em dia já mudou um pouquinho por causa da precessão dos equinócios, cai do lado, assim, um pouquinho do lado do signo de Câncer, que é o signo que despontava. Então a arquitetura, muitas vezes, era montada, eu vou usar uma palavra aqui entre aspas, era montada magicamente em torno do sistema astrológico como uma forma de você traduzir o macrocosmo para o microcosmo e usufruir daquelas energias ou daqueles processos culturais e espirituais e simbólicos que tudo aquilo ali representava. Templos maçônicos também usam, todo templo que está voltado para o leste também vai usar. Isso muitas vezes é feito através, nem todas as vezes, né, mas muitas vezes a astrologia nas práticas mágicas e práticas ocultistas também, né, vai utilizar o mapa astrológico de um momento eleito, né, vai calcular um momento propício para determinadas práticas ritualísticas, com a produção de um maior efeito de acordo com a intenção que o indivíduo, o grupo deseja. Como, por exemplo, queremos mais prosperidade. Aí vamos colocar o planeta Júpiter numa condição muito favorável, um planeta ligado à prosperidade, tem todo um detalhamento imenso, né, técnico para fazer isso, bem rebuscado. O processo não é uma coisa que qualquer pessoa que começou a estudar vai fazer, e o nome disso é astrologia eletiva. O astrólogo vai buscar a astrologia eletiva para poder realizar determinada prática num tempo chamado de correto. Próximo, por favor, Frater. Aí, aqui também, após essas práticas que já eram desenvolvidas desde a antiguidade, a primeira antiguidade, depois a antiguidade tardia, vai receber todas essas contribuições gregas, até mesmo na figura do grego tardio, né, no neoplatonismo, lá com Santo Agostinho, por exemplo, mas também com filósofos ainda anteriores, como Plotino, Proclus, Iâmbricos, que são teurgos, né, que vão trazer essa comunicação entre o indivíduo humano e a divindade que lhe é inerente, né, para ultrapassar só o estado ordinário de consciência. Então, temos contribuições gregas na forma das traduções dos tratados gregos, normalmente muitos deles salvos dos incêndios realizados na Biblioteca de Alexandria. Quem já viu aquele filme Alexandria, que em inglês acho que é Ágora, mas o filme Alexandria, com aquela atriz belíssima, eu esqueci o nome dela, mas ela é belíssima, ela fez aquele filme da Múmia também, e ela é que faz o papel da filósofa Hipátia, que muito tempo antes de Johannes Kepler já tinha desenvolvido todo um cálculo para entender como é que funcionavam as órbitas elípticas do sistema solar. Ela corrigiu Ptolomeu, né? E essas contribuições gregas foram todas
traduzidas do grego para o árabe, e do árabe, durante a Idade Média, com as incursões comerciais, se chega na Europa trazendo esse conhecimento através da medicina e dos sistemas de navegação. Para você pilotar um navio, você tinha que ter um piloto que entendesse de constelações para poder navegar, e também tinha que ter esse piloto e não entender só das constelações com o intuito técnico de navegar, mas também para fazer predições, né, para fazer também os medicamentos com base nas contribuições aristotélicas e galênicas da filosofia grega sobre a medicina. Se calculava o momento propício para dar um determinado remédio, se dava um remédio para determinada doença, de acordo com a natureza do remédio, a natureza planetária do remédio. Tudo isso também, em parte, tem a contribuição da Rota da Seda, que quem viu ali o desenho do mapa do domínio alexandrino, vai ver que a Rota da Seda ela vinha da China, do interior da China, bem de acordo ali com... Tem até aquela série do Marco Polo, em que ele passa toda hora pela Rota da Seda, né? Ele chega na China pela Rota da Seda, em que das culturas chinesas, de várias regiões da China e até da Mongólia, aquilo vai passar pela Rota da Seda, vai passar pela Índia, vai passar pelo Oriente Médio. Então, a Rota da Seda vai promover uma amálgama de culturas muito grandes, e esses conhecimentos, que eram filosóficos, gregos, árabes, babilônicos, tudo mais, eles estão também vindo juntos. Entre as outras contribuições, né, você vê que o tamanho do amálgama que é, das contribuições que são, e sobretudo de origem matemática, simbólica, mitológica e cultural. Os clérigos versus os populares também na Idade Média, isso era uma disputa muito grande, porque desde a época do Santo Agostinho, o Santo Agostinho já tinha sido astrólogo e dos bons, antes dele se tornar um radical religioso, né? Ele vai condenar a astrologia, vai ser uma das mais conhecidas condenações da astrologia, desde o século V, mas antes ele era um astrólogo daqueles maniqueístas, né, que tem bem, tem mal, tem certo, errado, uma coisa é boa, outra coisa é ruim. Então, desde então, você vai ter um desenvolvimento de uma astrologia mais erudita, que tem um modelo uma metodologia que é muito parecida com a metodologia científica, com o acréscimo de informações, de dados que se repetem, e tem uma astrologia que era muito popular, que é aquela do charlatão, né? Isso que se popularizou e muitas vezes estava no meio das condenações de muitos padres da igreja, e depois até posteriormente ao Renascimento, bem depois. No Renascimento a gente vai ter o Corpus Hermético. Aliás, essas imagens que vocês estão vendo aqui uma delas é uma imagem, são duas imagens medievais, só que essa aqui é pré-renascentista, né, dos irmãos Limborg, do livro das Horas. O que vocês estão vendo aqui, na verdade, é um sistema de correspondências entre o zodíaco e o corpo humano. Daí toda essa relação entre a astrologia e a medicina. Tanto que quem vai ver o antigo juramento de Hipócrates, que o novo foi reformulado, né? Mas o antigo juramento de Hipócrates, ele fala diretamente da influência dos astros. Hoje em dia a gente não trabalha diretamente com a ideia de influência dos astros, mas com sincronicidade, com processos que ocorrem simultaneamente a uma posição, mas não que os astros estão causando determinada coisa. A gente está vivendo uma coisa, a gente está acontecendo junto com os astros, né? Não são eles que estão jogando raiozinhos lá de cima e fazendo você agir de determinada maneira. E o corpus hermético, que é um conjunto bem grande, é composto de Asclepius e Poimandres, né, que são dois grandes livros de hermetismo, cheio de conteúdo neoplatônico, atribuídos a Hermes Trismegistus, traduzidos por Marcílio Fitino durante o Renascimento, durante o século XVI, do XV para XVI, patrocinado pela família Médici. O Corpus Hermético é assim, a base que transformou os estudos de hermetismo, de magia, de misticismo, de desenvolvimento de toda aquela concepção antiga e renovou-a durante o século XVI, diante das elites que podiam consumir aquilo ali. Mas havia uma academia de Florença, né? Em Florença se fundou uma academia de estudos gregos em que se estudava astrologia, alquimia. A alquimia medieval se desenvolveu muito durante o século XVI, e tudo isso com base em astrologia. Não há alquimia sem pensar em símbolos astrológicos.
não há práticas mágicas, pelo menos assim, há práticas mágicas sem símbolos astrológicos, obviamente, mas não há aquelas magias cerimoniais sem pensar o contexto, pelo menos o norte, o sul, leste e oeste, e posições lunares, para pensar os bons momentos e os mais energéticos. Por favor, a próxima. Isso aqui é só um exemplo de como se concebia o céu até o meados do século XVI. Né? Na verdade, esse é o céu aristotélico ptolomaico, concebido ali, com a Lua como sendo o astro mais veloz, mais próximo da Terra. Né? Mercúrio em segundo, terceiro, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, até chegar em Saturno. Depois de Saturno, a gente vai ter o céu das estrelas fixas, que são aquele pano de fundo, né? São os astros fixos, e os planetas os astros errantes. Né? Por isso que o Sol e a Lua também são considerados planetas ali no caso. O nome é que a nomenclatura, o significado é que mudou. E esse céu aqui das estrelas fixas seria a etapa dos heróis bem-aventurados, né? Daqueles que já é o que está além do tempo, ou seja, além de Saturno, Crono. Saturno para o romano, Crono para o grego, está além do tempo. Esses deuses são as divindades ou os titãs relacionados ao tempo, né? Com o conceito de tempo. E as estrelas fixas são aquelas coisas que aparentemente não se movem, mas, na verdade, elas têm uma modificação de posição em relação a quem está vendo daqui da Terra, que dá algo em torno de 1 grau a cada 72 anos, o que dá origem às chamadas eras. Inclusive, aqui tanto se discute ser a era de Aquário. Né? Mas isso aqui é um modelo de cosmos, parece uma cebola, né? Com várias camadas, até chegar a Deus ali, e até um pouquinho depois do último céu, que é esse aqui, o Empyreon, é o Habitaculum Dei, né? O céu de fogo, que é onde Deus habita. Isso era uma concepção antiga. O próximo aí, por favor, Frater. Que é outro exemplo de como é que eram construídos os mapas na Idade Média e o perdurar desse modo de construção, de pensar o desenho esquemático do mapa, ainda no século XVI e XVII. Né? São duas personagens bem famosas, aliás. Esse aqui é o John Dee, que era mago, matemático, médico e astrólogo da Rainha Elizabeth I. Ele é um grande pesquisador, ele desenvolveu até um chamado alfabeto enoquiano. Esse aqui é o mapa dele. Fazia muita magia, desde a mais pesada até a mais nobre, né? Fazia de tudo. E o mapa astrológico do Nicholas Cooper, que era um médico seiscentista, né? Isso aqui é o desenho, só para vocês terem uma ideia de como é que a visualização da coisa modifica, e sabendo que a astrologia védica até hoje utiliza esse mesmo modelito, né, para pensar o mapa astrológico. Próximo, por favor. Também algumas contribuições entre medievo, século XVI e XVII, com a preservação desse simbolismo, mesmo diante das iminentes revoluções científicas lá no século XVII. Aqui, isso aqui são alguns símbolos, mas as incursões que vão criar essas contribuições e vão manter a difusão desses saberes, que incluem a astrologia, a alquimia, a magia, a cabala e tudo mais, que são co-irmãs, que têm pontes entre si, vem através, entre outras coisas, das incursões templárias no Oriente Médio, dos intercâmbios com o Oriente, com culturas árabes, né, como já falei antes. Esses saberes greco-babilônicos eles se mantiveram em transmissão em grande parte devido a esses tratados, sobretudo alquímicos e a medicina árabe, muitas vezes. Né? Mas também tinha os vaticínios e tinha muito padre, até papa astrólogo. Eu agora não estou conseguindo me recordar o nome do papa astrólogo, mas tem um dos reis, o Afonso X de Castela, ele não só era astrólogo, como ele convidou os vários astrólogos do reino, aqueles que ele não tinha proibido de trabalhar, no século XII, se não me engano, 12 ou 13, ele manda traduzir o que vão se chamar depois de Tábuas Alfonsinas, que é um grande tratado astrológico de predição, com efemérides e todo um conteúdo simbólico descrito, traduzido ali. Próximo, por favor. Isso aí, essa criatura que vocês estão vendo aí na tela, eu não diria que ele é um vilão, mas ele é um dos marcos fundamentais da derrocada da astrologia no século XVII. É o Jean-Baptiste Courbet, que é o ministro de Estado de Economia da França. Tem sempre que ser um ministro de Economia. Né? Ele é o cara que é responsável pela proibição da astrologia nas universidades francesas, e com isso irradiando para o resto da Europa toda, depois
da aceitação a muito custo do tratado lá do Nicolau Copérnico, no finalzinho do século XVI, quando foi publicado, colocando o Sol como centro do sistema solar. Então, para-se de ensinar astrologia nas universidades, na maior parte da Europa, com exceção de Portugal, que só para de ensinar astrologia no século XVIII, meados para o final do século XVIII. E isso, dentro desse processo vai se chamar, não o processo de exclusão de astrologia, mas o processo que vai também incluir essa exclusão, é hoje conhecido como Revolução Científica, com todas as descobertas, inclusive a do Newton, né, e todos os paradigmas gerados pela física e pelas outras ciências, nascentes ainda naquele período, que só vão se consolidar no final do século XVIII e XIX. O próximo, por favor. E com isso, aí chega no século XIX, vai acontecer uma coisa que um antropólogo e um sociólogo filósofo chamado Max Weber, não sei se todos conhecem, mas o Max Weber, ele cunhou o termo desencantamento do mundo, né? O desencantamento do mundo é o que ele chama de um fator em que, antes as sociedades pré-modernas, né? Ele está falando aqui do processo que levou ao modernismo, das sociedades pré-modernas se acreditava em um mundo encantado, um mundo mágico, em que as coisas, em que maldições poderiam acontecer, em que magia poderia existir, em que misticismo ou Deus poderia existir. Então ele fala que durante o processo da Revolução Científica até chegar no século XIX, há um desencantamento e que o homem moderno é justamente aquela criatura que não vai atribuir uma falha no pneu do seu carro a uma maldição de uma divindade. Mas, ao mesmo tempo, há um processo que é concomitante no século XIX, que vai ressuscitar, junto com o romantismo, na pintura, na poesia, na literatura, muitas coisas que eram fundamentais no medievo e no Renascimento, que a gente vai chamar aqui, isso aí inclusive é o tema da minha tese de doutorado, né? É o reencantamento do mundo. Há um processo de reencantamento em contrapartida a todo esse desencanto. Por quê? Nós vamos encontrar isso nas ordens iniciáticas, no contexto das descobertas, que tanto de técnicas mais elaboradas nas artes, até esses revivals de conhecimentos antigos, né? Que muitas vezes quem detém esse saber são justamente as ordens iniciáticas, entre elas a maçonaria. A maçonaria vai trazer muitas coisas a respeito disso e outros círculos mais ocultos, né? Que são a alquimia, a magia, a filosofia perenes. Isso tudo é muito mantido nessas organizações. E vamos ver mais uma, por favor? Esse aqui é o Max Weber. Eu não vou me deter muito nesse slide, só para vocês saberem como é que é a cara dele e o texto aqui. Depois isso aqui vai ficar com os fratres, eles vão poder ler, para a gente não perder muito tempo, aproveitar o nosso tempo aqui. Tá? E eu já expliquei o que está nesse texto aqui já. Pode passar mais um, por favor. E é justamente no século XIX que chega, que eu vou chamar aqui do despertar dos planetas transsaturninos. Na verdade, do 18 para o 20, né? Urano, que é o planeta ligado às grandes revoluções, ele é descoberto em 13 de março de 1781. Está aqui o glifo do Urano ali, o primeiro, né? O glifozinho que a gente chama de glifo de letra, né? Glifo, daí o nome hieroglifo, né? Letra sagrada, caractere sagrado. Esse é o glifo de Urano. Netuno em setembro, 23 de setembro de 1846, bem na época da descoberta da penicilina, dos anestésicos, da guerra do ópio e da retomada do hermetismo via ocultismo europeu e do nascimento do espiritismo. Gente, isso é muito curioso, porque se descobre o planeta que tem absolutamente tudo a ver, tudo relacionado com esses paradigmas, com esses fatores ligados à alteração dos estados de consciência, a busca por fugas da realidade, por outro lado, né, pelo lado mais negativo, a busca por transcendência e essa reação de reencantamento do mundo. Está tudo muito relacionado ao simbolismo desse planeta. Urano, na época das revoluções, da Revolução Industrial, do desenvolvimento técnico, que vai romper, pelo menos visa, né, idealmente, a romper com os esforços repetitivos da humanidade que escravizam o ser humano a atividades que não são as mais nobres do pensamento. Isso aí, pelo menos, em termos ideais, né? A gente sabe que a coisa
Depois que descobriram como é que fazer o computador funcionar, a gente está trabalhando até mais, né? Mas a gente pensa mais também. E Plutão, que foi descoberto em 1930, né, 18 de fevereiro de 30, justamente na época em que se desenvolve um meio de aniquilar a humanidade, né, que é, ou de potencializar e de dar energia muito barata, com muita potência, para muita gente com energia elétrica, com poder nuclear, ou de aniquilar a humanidade inteira de uma vez, né? Justamente na época da Grande Depressão, dos anos 30. O Plutão é um planeta que está associado tanto a esse processo de aniquilamento, quanto a grandes convulsões econômicas. Estamos vivendo uma delas, está associado justamente ao trânsito de Plutão atualmente, e também ele é o planeta que, para quem está estudando misticismo e estados alterados de consciência, ocultismo, magia, etc., ele é um dos mais importantes. Esses três são alguns dos mais importantes, porque eles estão intimamente associados àqueles revivals dos quais eu estava falando, e Plutão é o fator que muita gente fala assim: quando Plutão passar por cima do não sei o que dentro do seu mapa, você vai passar por uma transformação. O problema é quando o astrólogo não diz que tipo de transformação é essa, né? Aí a pessoa fica lá no ar sem saber o que é. Na verdade, você vai perder alguma coisa. Você vai morrer para um estado de ser e vai ter que renascer para outro. Qualquer semelhança disso com um processo iniciático não é mera coincidência. Então está ligado ao processo iniciático, você tem que morrer e renascer. É uma retirada de uma camada, como uma pele de uma cobra que sai para poder se renovar, né? E ele está intimamente associado, desculpem aqui, uma engasgadinha, ele está intimamente associado a esses processos de desenvolvimento, muitas vezes admitindo uma perda, um desapego. Rege tudo aquilo que é oculto, tudo aquilo que está fora das vistas públicas, aquilo que é segredo, né, que é passado de boca a ouvir. E isso é muito importante para nós quando a gente vai estudar astrologia em termos espiritualistas, em termos quando a gente procura, por exemplo, conceitos reencarnacionistas, todos esses três fatores aqui, sobretudo os dois últimos, Netuno e Plutão, né? E Netuno mexe com os estados alterados, tanto aqueles provocados quimicamente, quanto aqueles provocados por recursos meditativos. A próxima, por favor, Frata. Aqui algumas outras contribuições rápidas, né? Muita gente já deve conhecer os rostos aqui, mas a Sociedade Teosófica, lá no 1875, vai fazer uma retomada, né, com uma primeira onda de orientalismo, vai fazer um diálogo direto especialmente com as sociedades e cultura indianas, tibetanas, e vai fazer essa retomada de um misticismo para o Ocidente, sobretudo nos Estados Unidos, mas com uma russa, né, que é a Helena Blavatsky. Isso aqui é o Alan Liu, que é um dos primeiros astrólogos a produzir astrologia para as massas, mas ele era um astrólogo competente, ele só fazia um resumão do como é que funcionavam os signos, né? Ele não é o primeiro a fazer horóscopo, o primeiro a fazer horóscopo vocês vão ver mais adiante no outro slide. Outra contribuição aqui é a ordem hermética da Aurora Dourada, a Golden Dawn, com o estudo de cabala, de astrologia, com uma verdadeira convergência de muitos fatores que nós já vimos passar ali nos estudos sobre a Rota da Seda. Fernando Pessoa, por exemplo, conhecia o Aleister Crowley, era uma figura emblemática tanto da Golden Dawn quanto da própria ordem dele, Astro Argentum e Ordo Templi Orientis, onde ele participou. Então, essas organizações elas fazem parte desse trazer de volta, porque muitas coisas originárias dos rituais deles utilizam preceitos astrológicos, tanto de forma alquímica quanto da forma da preparação da época mais apropriada para realizar determinados rituais. A Anne Besant, que é muito influenciada pela teosofia, e a Alice Bailey tem um livro sobre astrologia esotérica que ela desenvolveu aí junto com um astrólogo uma astrologia totalmente diferente. Eu mesmo já cheguei a experimentar, mas eu continuo me mantendo mais na tradição. É interessante. O Alan Liu nós já vimos, e esses aqui são dois astrólogos que influenciam muito, né? Muitos estudiosos de misticismo, e desde a teosofia até outras ordens, como a Mork mesmo,
costumam gostar muito desses dois aqui, sobretudo este último, o Danny Rudyard. Ele pega muitas bases nesse aqui, do Chapeuzinho, que é o Mark Edmund Jones, é, e ele vai desenvolver o conceito de astrologia humanista, que é nada mais do que a astrologia psicológica muito mais idealizada e mais esotericizada, né? Mais assim, divinizada, trabalhando com grandes ciclos, o grande ano de Platão, evolução da humanidade, mudança de era, é um trabalho muito focal dele. Próximo, por favor. E aqui, isso é o famigerado primeiro horóscopo, né? Esse aqui, em agosto de 1930, surge a primeira coluna de horóscopo no Sunday Express, escrita pelo Richard Harold Naylor, né? Que ele fazia era um disco de 78 rotações, esse aí que está na tela. Ele fazia uma coluna chamada Suas Estrelas e Tendências para Todos, né? Em 1937. Mas ele é um dos primeiros a realizar as colunas de horóscopo de jornal, sintetizando só o signo solar. E aí, para muitas pessoas com raciocínio crítico e científico, vai soar como uma verdadeira bobagem, porque não que a coisa seja de fato uma bobagem, né? O signo, se a coisa é feita só para um signo, mas é feita direitinho, faz algum sentido, né? Pelo menos faz algum sentido. Mas muitas vezes o pessoal com raciocínio crítico vai ver, pô, como é que uma variável só pode mexer comigo dessa maneira assim impunemente. Não é assim, eu tenho algum arbítrio para mexer, né? Então, esse aqui, vamos dizer assim, entre aspas, é o culpado, junto com um outro astrólogo que também era quiromante, chamado Quiro, né, que se escreve cheiro. Ele tinha uma cara assim de indiano, assim, bem exótico na Inglaterra, tudo na Inglaterra. Então, esse aqui é o primeiro horóscopo que vai dar margem a essas discussões sobre variedade da astrologia muito piores do que eram no século XVII e XVIII, por causa dessa única variável. Próximo, por favor. E aí, no século XX, a gente vai desenvolver uma porção de teorias embasadoras, né? Com a astrologia psicológica, que a gente já viu, os historiadores versus arquétipos, né? Falando que o significado dos símbolos muda ao longo do tempo e não tem arquétipo, não pode se basear em Jung, não sei o quê. O problema é que, com o significado dos símbolos mudando ou não, as coisas que a gente vai observar, elas continuam se repetindo. Então, esse argumento ele não procede. Tem muita gente que, por causa do desenvolvimento da astrologia humanista e de uma psicologia mais radical, né? Não qualquer astrologia psicológica, né? Mas uma psicologia mais radical vai desenvolver uma repulsa aí aos chamados de eventos concretos, aquela coisa da predição. Vai acontecer isso, você vai ficar assim, com esse mapa aqui, você tem que ser médico, você tem que ser engenheiro, você tem que ser mendigo, né? Então, não há, porque você tem uma flexibilidade, você tem uma tendência sobre a qual você atua. E, de fato, isso é verificável. Isso é perfeitamente verificável. Você tem uma tendência, mas você pode responder a ela ou não. O problema, quando a gente trata da ideia de destino e livre-arbítrio, que os humanistas do começo do século XX e até o finalzinho dos anos 90, isso era uma briga danada nos meios astrológicos sobre destino e livre-arbítrio, é que, na verdade, isso aí depois, aliás, eu vos convido a depois assistirem uma palestra inteira sobre destino e livre-arbítrio, que eu dei ali numa outra organização, que é a IEV, né? Justamente sobre isso. Na verdade, o que o mapa astrológico mostra é que as circunstâncias externas, elas tendem a te circundar invariavelmente. O modo como você reage às circunstâncias externas é que vai fazer a diferença. Então, uma tendência mais agressiva que te envolva vai te botar perto de pessoas mais agressivas, você vai ficar mais irritado, você vai ter mais iniciativa. Agora, você pode escolher entre pegar um pedaço de pau e dar na cabeça de alguém, ou respirar fundo e fazer alguma coisa com aquela raiva toda que seja útil. Então, essa é a questão do destino do livre-arbítrio. Você não evita a possibilidade. Você altera a possibilidade, mas ela não desaparece. Né? E aqui, astrologia e cultura de massas, que é justamente a produção em massa de jornais. Olha, gente, é compreensível que muita gente tenha tanta repulsa à astrologia sem conhecê-la. Né? O que não é compreensível é ter repulsa sem conhecer. O compreensível é que tem a repulsa quando pega aquela informação pela primeira vez. Eu mesmo conheci algumas pessoas que me relatavam claramente que não sabiam nada do assunto
e escreviam 12 bobagens em papeizinhos, embaralhavam e diziam, isso aqui vai ser o Áries, isso aqui vai ser o Touro, coloca essa porcaria aí, daqui a 3 meses repete. Coloca as mesmas porcarias ali, só troca de lugar. E muitas vezes as pessoas levavam aquilo ali a sério e, na verdade, era só um engodo, né? Isso acontecia muito, apesar de existirem muitos astrólogos realmente responsáveis e muito bons, fazendo as colunas horoscópicas de jornais. E o que acontecia ali era uma briga ali entre a cultura de massa, muito conflito. A astrologia, desde que ela nasceu, ela está sob conflito, entre pessoas que querem desacreditá-las e pessoas que estão vendo que o negócio não é bem daquela maneira, né? Que tem uma razão de ser. Havia uma perseguição às evidências, especialmente no começo do século XX. O Alan Liu, por exemplo, foi preso, chegou a ser preso algumas vezes, né, um astrólogo, Alan Liu. E houve aí também nos anos 60 um desenvolvimento muito grande do psicodelismo e do orientalismo, que aí trouxe a astrologia numa segunda onda de orientalismo, ali, de contato com a filosofia indiana e outras filosofias para cá, para o Ocidente, maiormente lá em São Francisco, né, no movimento hippie, nos anos 60 para cá. E em 1975 ainda teve uma questão ali com 186 cientistas, fazendo o que a gente brinca dizendo que é uma inquisição, né, dos cientistas, que foram convocados para assinar um abaixo-assinado anti-astrologia. O único, por incrível que pareça, que não assinou foi o Carl Sagan, o primeiro apresentador da série Cosmos, nos anos 80. Ele falava que aquilo ali era um absurdo, porque eu não posso negar um conhecimento proibindo. Eu tenho que contra-argumentar com ele. Foi o único que teve um pouco de bom senso com relação a isso. Pra vocês verem como é que a coisa ela chega a esse cúmulo, né? Mais uma, por favor. Isso aqui é outra tela que é só para vocês verem depois, mas isso aqui é o filme Hair, em que tem aquela musiquinha que fala que quando a Lua estiver na 7ª casa, Júpiter estiver alinhado com Marte, então a paz vai guiar todos os planetas e o amor vai se espalhar pelas estrelas. Na verdade, quando o Júpiter estiver alinhado com Marte, a pancadaria come. Não? A letra não está muito certa, não. Mas era bonito, era lindo, né? A peça é bonita, Beto. E isso é uma representação dessa segunda onda de esoterismo entre o Ocidente e o Oriente, que se valorizou muito uma cultura oriental, não raro em detrimento de uma cultura ocidental, como os estudos cabalísticos, martinistas, que a gente vai ver desde o século XIX, ali, que com muitos membros de organizações que, para fazer frente ao avanço da sociedade teosófica, muito majoritariamente orientalista, eles trouxeram também muitas das tradições ocidentais para cá. E isso aqui é uma outra onda dessas aqui, importante para preservar a astrologia como conhecimento e difundi-la. E aí vem aquele astrólogo que é mais esotérico, que vai dizer assim, isso aqui é uma grande energia, você está vivendo isso porque tem uma força assim, assim, com um discurso todo pautado em misticismo. Mas muitas vezes, por mais que seja bonito e até tantas vezes funcional, acaba pecando um pouco, porque perde um pouco de pragmatismo, porque a pessoa fica o tempo todo no âmbito muito elevado e não bota o pé no chão. O importante é que, de lá para cá, se cogitou trazer uma percepção e uma prática mais pragmática, digamos assim, né? Próximo, por favor. E isso aqui é uma das grandes discussões, uma das coisas mais bacanas que tem, justamente pelo suposto início da Era de Aquário, que alguns vão situar na época que foi descoberto Urano, no século XVIII. Eu acho que é bem por aí, é uma gradação da chegada da tal da Era de Aquário. Porque astronomicamente, mesmo falando, não chegou. Ainda faltam, se dividir aquele período de 72 anos para cada grau de estrela se movimentando no céu, a gente ainda falta chegar uns 400 anos para chegar o ponto vernal, que é o início da primavera, no hemisfério norte, em Aquário. Ainda está em Peixe, ainda faltam 6 graus ainda para chegar lá. E aqui, mas existem outras correntes que pensam que vão atribuir a Platão um chamado grande ano, né? Um é o da precessão dos equinócios, aquele que vai determinar uma girada inteira de 25.920 anos em torno do zodíaco. Que uns vão dizer que o grande ano de Platão é isso. Outros vão dizer que o grande ano de Platão, que é esse fator que reinicia, que dá um reset, né? O Matrix Reload da natureza do cosmos, é quando
a uma doriforia, que é o nome disso aqui que vocês estão vendo na tela. Esse desenho do mapa aí com um monte de planeta concentrado num lugar só, que também se chama stellium, mas stellium são alguns planetas. A doriforia são todos os 7 planetas visíveis a olho nu num só signo e muito próximos uns dos outros, né, fazendo uma chamada conjunção. A doriforia, que alguns vão dizer, assim, o Platão vai dizer que quando o mundo, o universo vai dar um reset é quando tiver uma doriforia em Áries. Aqui não é em Áries, é em Aquário. Outros vão dizer que é qualquer doriforia, porque isso é raríssimo, demora beto para acontecer. Tá? E alguns vão dizer que isso aqui é o suposto início da Era de Aquário, que aconteceu ali entre 4 e 5 de fevereiro de 1962. Eu tinha um amigo que tinha nascido em 5 de fevereiro de 62, ele se considerava um avatar por causa disso, né? E era aquariano, tá? Então, imagina, todo mundo diz que é só leonino que tem um ego grande, mas esse era aquariano e se considerava o grande avatar da nova era. Então, é só para vocês terem uma ilustração da coisa. Vamos passar para o próximo, entender o conceito. Aqui nós vamos vivendo ultimamente, especialmente na virada do século XX para o XXI, os novos estudos com um projeto chamado Hindsight, em que muitos pesquisadores acadêmicos ou para-universitários, né, vão fazer pesquisas de alfarrábios, papiros, coisas lá do século II, do século X, século XIII, e vão traduzir aquilo tanto do grego antigo quanto do latim medieval para as línguas atuais, né, para inglês, francês, e português e espanhol. Então, vem ocorrendo uma proliferação dos estudos medievais, daquela astrologia mais tradicional que eu lhes apresentei lá no começo. E é também isso uma reação diante daquela astrologia psicológica e de uma astrologia mais esotérica. Não porque elas sejam ruins, não são ótimas, são maravilhosas. Eu mesmo comecei usando as duas ali. Tá? A questão é que se determinou que só aquilo ali funcionava, e não é bem assim. A raiz ela também funciona extraordinariamente bem, com uma precisão incrível. Tá? E houve também, durante esse período, um esforço muito grande para pensar, isso já desde os anos 80, para pensar a astrologia como ciência. Né? Eu não sei se a astrologia precisa ser realmente considerada ciência para ter uma eficácia, mas isso é uma coisa que a gente está vivendo atualmente. Temos vários livros sobre evidências científicas, um deles é do Percy Seymour, Astrologia e a Evidência Científica. Próximo, por favor. Estamos chegando aqui a um ponto que nos interessa mais. Como é que a astrologia funciona? Né? Existem 1000 opiniões, nenhuma delas pode ser comprovada assim na base de uma maneira cabal, né? Mas existem 1000 opiniões, 1000 propostas. Algumas delas dizem assim: primeiro a gente tem que entender que qualquer aporte teórico não é uma verdade absoluta, pertence um pouco, em parte à época, em parte ao lugar de fala de quem produz. Mas é claro que se tiver uma verdade ali, aquela verdade ela vai ter que sobressair. Tá? Então existem teorias causais e teorias acausais. As teorias causais são aquelas que vão dizer que existem, como dizem ali, numa teoria mais física, né, influências eletromagnéticas, mexendo com todo o corpo do sistema solar e tudo que está incluído dentro dele. E, entre elas, algumas dessas teorias vão falar sobre ventos solares, o campo gravitacional da Terra. Tem alguns estudos bem interessantes sobre isso. E as teorias acausais, né, que são os arquétipos e a sincronicidade, normalmente pautados ali na figura do Jung, da psicologia junguiana, que vai rezar o seguinte: não há uma causa que te produza determinada coisa, mas uma sincronicidade entre aquilo que você sente, o que você vive e as coisas que estão acontecendo no céu, que não estão te jogando nenhum raio para você fazer determinada coisa, mas que simbolizam aquilo que você sente na mesma hora, no mesmo momento. Isso é a sincronicidade. Um exemplo de sincronicidade é você sonhar com uma pessoa te dando uma mensagem assim: olha, o seu filho vai chegar hoje de viagem, ele não avisou, vai chegar hoje de viagem. Aí a pessoa acorda de manhã, aí vem um caminhão assim com um outdoor escrito: o seu filho já chegou? E é uma propaganda de bala, né? Uma propaganda de doce. E a pessoa vai ficando intrigada com aquilo ali, daqui a pouco vê o filho telefonar. Isso é um exemplo de sincronicidade dos mais clássicos que tem.
Tá? Então, é assim que a astrologia costuma ser explicada, especialmente nos meios mais contemporâneos. Próximo. Aí temos alguns vão defender uma cientificidade da astrologia. Isso é uma outra disputa, uma briga danada, a gente que quer provar, que não quer provar, mas existem visões que vão tentar explicar assim, como um saber cósmico inspirado por guias espirituais, veio aqui um alienígena e falou assim, é assim e aprendam, né? Outros vão contestar isso, vão dizer que como diz o Claude Lévi-Strauss, um fenômeno apenas cultural e linguístico, como o da eficácia simbólica, como aquele trocando aqui bem miúdos, explicando bem grosso modo a teoria dele, é que numa tribo em que todo mundo naquela cultura acredita piamente que uma maldição vai matar uma pessoa, o sujeito amaldiçoado acredita tanto naquilo e a sociedade endossa tanto aquilo que vai chegar um determinado momento que ele vai cair e vai morrer, ele não aguenta, ele vai ter um treco. E isso seria a explicação da eficácia simbólica, né? Que todo mundo acredita, então o negócio ocorre. Na verdade, não é isso. Tem um artigo aqui que vocês vão ver, tem um link aqui depois, quem quiser acessar. Eu fiz uma demonstração, apresentei na Universidade de Brasília, que não é assim que funciona. Tem um padrão que, independentemente de você acreditar ou não, se quer saber que a coisa está acontecendo ou não, o padrão pode ser identificado. E outra explicação é o do campo ou da ressonância mórfica, né? Campo mórfico, ressonância mórfica e os padrões coletivos, que muita gente vai ilustrar com a teoria do centésimo macaco, né? Que depois de um determinado número de indivíduos agindo de determinada forma, pensando de determinada forma, aquela coisa ali vai contaminar todo o inconsciente de uma espécie. Isso aí é um postulado do Rupert Sheldrake. Ele usa essa história aí como uma ilustração. Nesse livro aqui, A New Science of Life. Por fim, tem uma explicação muito interessante da física moderna, né? O universo holográfico, que é o que parece muito mais com os princípios herméticos, especialmente o segundo, que é aquele assim como em cima e embaixo, que tem um livro chamado O Universo Holográfico, de um autor, um jornalista chamado Michael Talbot, que ele foi entrevistar esses dois sujeitos aqui, o Karl Pribram e o David Bohm, que é um físico. O Pribram é um médico anestesista que vai fazer pesquisas sobre o cérebro, vai descobrir que o cérebro é holográfico, e o David Bohm descobre que a realidade tem tudo para ser holográfica também. Ou seja, assim como em cima e embaixo, o todo e a parte estão completamente interligados. Tá? O cérebro também é holográfico. Você tira um pedaço do cérebro, as funções que pertenciam àquela camada do cérebro passam a funcionar em outra camada, como se a outra camada também tivesse as mesmas propriedades, mas não tinha, ela passa a ter. Isso é muito interessante de ver, e essa teoria do universo holográfico ela é muito interessante porque ela justifica esse pensamento hermético do segundo princípio, que é a lei da correspondência. A próxima, por favor. E aí é isso que eu estava falando, não se crê com fé cega em alguma coisa que a gente pode demonstrar em astrologia. E é possível demonstrar? Está aqui, esse é o artigo. Pode passar mais um, por favor? Esse é o artigo do qual eu falei. Aqui está em espanhol, né? O trânsito de Marte o trânsito de Marte e as evidências do funcionamento da astrologia, né? E com experimentações e provas. Está nesse link aqui, quem for receber depois as apresentações pode verificar lá, mas quem não tiver acesso, é só procurar meu nome, Carlos Holanda, com H2Ls, e colocar ali o trânsito de Marte, né? Projeto Luminar ou alguma coisa do tipo. Vai achar meu blog e vai achar esse artigo, que é enorme, ele é um artigo bem acadêmico mesmo, para demonstrar esse tipo de coisa. Mostrando que a astrologia é um saber indiciário e que você, através de trânsitos rápidos, mas não tão rápidos assim como o planeta Marte, você consegue determinar que mesmo sem a pessoa nem sequer saber, acreditar ou não, ainda assim os eventos correspondentes ao fator podem ocorrer. E ali eu dou o exemplo do Leonardo DiCaprio ferido por uma fã com uma garrafa cortada, né? Leva um corte, leva pontos no rosto com uma garrafa cortada, no momento em que o Marte cruza um dos ângulos do mapa dele. O Marte representa justamente isso, ataque, agressividade, cortes, ferimentos. Isso aí é uma das provas ali. Próximo, por favor. Estou quase chegando ao fim. E agora sim, para os nossos objetivos. Vou até beber um golinho d'água. Quando a gente está pensando
em espiritualidade, os símbolos astrológicos mais diretamente associados a ela, a esse processo, que a espiritualidade é um devir, né? É uma coisa que está o tempo todo se construindo, se desenvolvendo. Os planetas são Júpiter e Netuno, os mais imediatamente associáveis, que são os planetas que regem os signos de Sagitário e Peixes. Júpiter antigamente regia Sagitário e Peixes também, tá? Mas hoje ainda rege, que Netuno entrou no meio, né? Para reger Peixes. Mas são os dois planetas que regem todo um processo de busca da verdade, de saída do lugar comum, de ampliação de horizontes e de ultrapassagem de um estado ordinário de consciência. Sobretudo Netuno, como eu já tinha explicado ali antes, ele é o planeta que rege desde as drogas mais nocivas até os compostos montados com coisas como o DMT, a chamada molécula do espírito, né, aquela que vai alterar, que tá presente no LSD, mas também está presente na ayahuasca, né, que vai fazer aqueles rituais mais indígenas, ou até trabalhar com o Santo Daime, vai ter acesso a uma substância que contém DMT. E Netuno rege tudo isso aí. São fatores que vão tirar você do seu estado mais ordinário de consciência. Outra coisa que vai produzir isso é meditação. Meditação, desenvolvimento, visualização. Júpiter e Netuno são os planetas da visualização, do processo de projetar realidades que ainda não estão plenamente formadas. Você projeta com a mente. Júpiter é a mente superior. E com isso, dependendo da posição do Júpiter no mapa da gente, a gente pode ter um acesso mais rápido a isso ou não, mas todo mundo vai ter, só desenvolver, né? Dependendo de um trânsito planetário, né, no movimento que o Júpiter estiver fazendo, o que ele estiver mexendo com o seu mapa de nascimento, pode desencadear ou pode acentuar ou pode atenuar uma questão que já existe, já é pré-existente nos seus estados perceptivos mais elevados. Alguns vão sucumbir, né? Quando for Netuno tocando esses locais, ascendente, Lua, Sol, Saturno, o Netuno toca ali, você tende a passar por um estado de dissolução. Você perde as fronteiras que te separam das outras realidades. O Netuno é o fator que representa tudo aquilo que se dissolve. Ele é o nada e ele é o tudo ao mesmo tempo. As pessoas netunianas e piscianas, elas tendem a ter aquela sensação de que são todas as pessoas e nenhuma delas ao mesmo tempo. É uma coisa paradoxal. Quem não é pisciano mal consegue conceber esse tipo de coisa, mas os piscianos daqui a pouco levantem a mão, vão perceber isso direitinho. Então, esses dois planetas, eles são esses regentes desses fatores. Eles já estão até aqui envolvidos com um círculo vermelho, para vocês conhecerem melhor o glifo. Júpiter parece o número 4, Netuno é um tridentezinho. Em termos de casas astrológicas, a casa 8 e a casa 12 estão relacionadas diretamente aos interesses iniciáticos, né? Tanto ao ocultismo, pelo sentido da casa 8, que é onde você adquire um poder sobre si mesmo, se transforma, se modifica em termos de comportamento, quebra paradigmas, tem que desenvolver coragem para morrer para aquilo que você considerava tão caro e importante e que era uma bela de uma ilusão, né? E você transcender aquilo ali para uma outra realidade. Muitas vezes a casa 8 é a casa onde a gente passa por curas terríveis, por curas incríveis através de crises terríveis, onde a gente passa por grandes purgações, por grandes perdas, a casa da morte. Tá? Tanto a morte simbólica quanto a morte física própria do indivíduo e de terceiros com os quais nós temos que lidar. Até os bens legados por pessoas que já faleceram, a gente vai lidar quando passa por um período pessoal em que a 8ª casa do mapa individual é tocada por alguma coisa importante. Tá? Outros dados que são ligados a fraternidades, como a Mork, por exemplo, a Rosa Cruz, os dados fraternais, a gente pode pensar assim, a casa 11 é uma casa de fraternidade. Né? Você vai ver todas as fraternidades, desde as ONGs, as organizações governamentais, até os sindicatos, até os grupos, clubes e associações, estão tudo na 11ª casa. Mas, e sobretudo, as fraternidades iniciáticas, porque são onde os iguais conseguem se encontrar. E ali eles projetam seus desejos, suas esperanças para um futuro melhor, para ultrapassar as situações que nos oprimem no momento presente, no momento vivido, né? A casa 9 do mapa astrológico, que é a 9ª casa, ela tem uma relação simbólica próxima do Sagitário. As casas não são idênticas aos signos, ok?
elas têm proximidade. Mas a casa 9, que é a casa da religião, é a casa tanto da religião ortodoxa, propriamente dita, né, aquela que a gente vai ter que frequentar templos, peregrinar, a casa da peregrinação, quanto também a casa do sistema filosófico, onde nós nos convertemos. Tá? Plutão é o planeta da transformação, como eu já tinha falado ali, é o planeta que a gente purga, e tem uma associação muito próxima da 8ª casa também. A casa 4 é uma casa onde a gente volta para as nossas raízes. Muitos cultos aos antepassados foram feitos com essa cara, que é meio com cara de casa 4, cara de câncer, né, de signo de câncer. Vocês vão ver muitas pessoas cancerianas com Sol em câncer, com a Lua em câncer, com o ascendente em câncer, frequentando centros de estudos de desenvolvimento perceptivo, desde religiosos, como os espíritas, até casas iniciáticas. E Saturno é interessante porque ele também está dentro desse bojo, apesar de ele ser um planeta muito voltado para as obstruções, para a materialidade, para aquilo que é penoso. Olha, mas o caminho iniciático é penoso. Né? E para a gente se realizar, a gente tem que ter passado por todo um processo de lapidação e construção. Olha o nome, lapidação. Lapidar é quebrar pedra, né? Deixar a pedra bruta polida. Esse é um processo saturnino de construção de uma catedral. Então, o Saturno também pode estar ligado a um processo espiritualizante se a gente considerá-lo acima do seu processo controlador e do seu processo governamental. Não existe essa coisa de falar bem ou mal de planetas. Todos os fatores têm seu lado luz e seu lado sombra. Todos, absolutamente todos. Então, quando a gente está falando assim, o planeta X, o Marte representa agressividade e destruição, mas o Marte também é iniciativa. O Marte também é vontade aplicada, o Marte também é desejo, libido, né? A capacidade de fazer as coisas no mundo, de você sair do seu lugar da inércia. Saturno é obstrução, Saturno é penoso, Saturno é difícil, é autoridade ditatorial, mas também pode ser o trampolim da onde você vai pular para você crescer como ser humano. Então, não tem uma coisa melhor do que a outra. É o nível de consciência, de abordagem e a atitude que vai resolver o problema. Tá? E próximo, por favor, meu frater. Já bem no fim já. E assim, com tudo aquilo que eu expliquei, a espiritualidade está no mapa, mas não restrita a uma só condição. Eu já vi casos que me assustaram um pouco às vezes, né? Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, fulano de tal disse que eu estou na minha última encarnação na Terra. E aquilo ali me dava cada choque, porque o simples fato da pessoa acreditar nisso, isso aí é um eguinho um pouquinho grande, né? Não que o ego não seja uma coisa, não que o ego seja uma coisa ruim, que deva ser massacrada, destruída. Não, ninguém vai funcionar sem o ego estar presente. Mas que esse aí está um pouquinho grande, achando que virou Avatar, né? Tá que nem o outro meu amigo lá que se acreditava um ser iluminado. Outros vão dizer assim, você não é Rosa Cruz, você não está seguindo todos os preceitos, você não é o cara, o membro da ordem não sei o quê, porque não está seguindo todos os preceitos. Quando fala isso, a pessoa ela também não está seguindo um determinado preceito, porque, na verdade, ela também está mostrando o ego. Por exemplo, para quem é da Amorque, na Ordem Rosa Cruz Amorque, ser Rosa Cruz é virar um ser iluminado, não é qualquer um de nós aqui. A gente está aqui crescendo, né? A gente está fazendo um esforço bem grande para chegar aos pés dessas pessoas que atingiram esse estado de Rosa Cruz. São coisas assim imensas, né? São almas absurdamente desenvolvidas. A gente ainda está fazendo uma força danada. Então, é interessante a gente ver que, às vezes, essa espiritualidade ela tem gradações, ela pode ganhar grandes alavancagens num processo de vida, a gente vê isso pelos ciclos planetários sobre o mapa astrológico, e pode, às vezes, estagnar se a pessoa não exercitar, não tiver uma intenção consciente, o que os cabalistas vão chamar de kavaná. Mas aqui, olha, vou sugerir aqui uma aula gratuita que chama A Matriz do Mapa, o Sol, a Lua e o Ascendente, que está também nesse link aqui no YouTube. Quem quiser também está lá é só acessar o canal que vai achar também, procurar A Matriz do Mapa na busca, vai achar facílimo. Outro tem um vídeo aqui com um resumo sobre os 12 signos ascendentes. É um resumo mesmo, né? Não estou fazendo mapa de ninguém ali, é um genérico que, em grande parte das vezes, eu diria que uns 65% das vezes vai bater direitinho.
Tá? Então, para muita gente, a pessoa vai se identificar ali. A gente tem no mapa indicadores de desenvolvimento de percepção, né, que são, na verdade, não é um planeta, não é uma casa, é um entrecruzamento de dados. Isso aí a gente encontra. Alguns deles eu já mencionei, Netuno, Plutão, que ajudam a desenvolver. Mas um Mercúrio bem posicionado, por causa dos seus estudos, do seu intelecto bem trabalhado, através do intelecto você pode ultrapassar esse intelecto e chegar àquela mente superior. O intelecto é a mente inferior, é aquela que cuida das coisas pequenas aqui, está bem associado ao Mercúrio. Outros fatores aqui, a gente tem estudos sobre a astrologia kármica, que vai se concentrar em padrões reencarnacionistas ou espiritualistas, processos de autodesenvolvimento. Isso é um estudo bastante rebuscado também. A gente pode estabelecer essas correspondências na leitura com energias chamadas de luminosas ou de energias densas. É só saber como é que cada planeta, cada fator responde com luz ou sombra. Por exemplo, uma pessoa, uma vez, um sagitariano, estava muito irado, dizendo que eu estava dizendo que Sagitário é sincericida. Aí ele queria brigar comigo de todo jeito, mandou 10 mensagens dizendo que ele não era sincericida, e ele começou a me xingar de todo jeito. Aí eu falei, mas querido, você está sendo agora. Nesse momento você está sendo. Ele estava manifestando todo o lado sombrio, né? Ele não estava nem percebendo, nem sabia que estava manifestando aquilo ali. Que uma coisa é ser sincero, que é bonito, que é belíssimo. Né? Ser sincero é estar assim, se doando, crente, né, naquilo que você está fazendo. Outra coisa é ser sincericida, que é uma pessoa sem noção, né? Essa que é a coisa interessante de entender qual é o lado luminoso, o lado dentro da coisa. E isso a gente estuda muito em astrologia. A astrologia não fala só de comportamento, já falei, da psique, mas de circunstâncias externas e experiências periféricas. Vocês vão ver, muita gente que já fez mapa comigo, às vezes se assusta como é que eu fiquei descobrindo, como é que eu fiquei sabendo que na casa da pessoa tem um vazamento. Né? Eu não mandei nenhum drone descobrir o vazamento da casa da pessoa. Eu só sei que o Netuno está na casa 4 do retorno solar dela. Aí, isso é um indicador que se repete muito frequentemente. E isso é uma experiência periférica, mundana, que não tem a ver diretamente com o sentimento do indivíduo, mas ele representa um processo de desenraizamento da pessoa daquele ponto material, que é a territorialidade. Então é muito interessante que a gente vai ter coisas externas e internas dialogando, e não há muita fronteira entre o que está fora e o que está dentro, não. Outra coisa é aquilo que eu estava mencionando lá no comecinho, o ego, né? O ego e o ascendente, o Sol e Marte. O ego está associado em parte ao ascendente, em parte ao Sol, simbolismo do Sol do mapa astrológico, e em parte ao planeta Marte. Os signos mais egóticos, digamos assim, são os signos ígneos, né, de fogo, Áries, Leão e Sagitário. Mas vocês vão ver muitos aquarianos, muitos piscianos, muitos escorpianos, muitos cancerianos, muitos librianos que vão manifestar ego também. Isso não é assim, é um entrecruzamento de dados que vai dizer como é que a coisa funciona. E seriam problemas verdadeiros? Não, porque, por exemplo, como é que uma pessoa pode ser um coordenador de um grupo ou promover determinado movimento se ele não tiver o ego dele como suporte para ele poder se manifestar, se ficar o tempo todo se autoanulando, ele não vai conseguir manifestar nada. Então, o que é preciso fazer é dosar, né? Porque o ego não pode tomar conta de tudo também, né? Ele precisa dosar aquela atitude que é ele, né, em prol do coletivo, né, porque assim não fica só o indivíduo, aí senão fica ego, aquele egão que todo mundo condena mesmo. Aqui a importância em astrologia dos trânsitos e de outros indicadores dinâmicos, né, daqueles que se movem em signos e em casas ligadas ao elemento água dentro do nosso mapa. As casas ligadas ao elemento água são 4, 8 e 12. Tá? E em signos ligados à água, né? Câncer, Escorpião e Peixes. Então, quando há trânsitos assim, para o coletivo, né, nos signos, ou para o individual, nas casas, a gente presta atenção porque a gente está passando por uma metamorfose do ponto de vista perceptivo e consciencial. Tá? Então, é um dos fatores a considerar. Já tinha falado aqui sobre Netuno e Plutão, né, que mexem com sensibilidade, percepção, iniciação e transição. E as diferenças aqui entre misticismo e ocultismo, né? O ocultismo é uma coisa assim um pouquinho mais direta, vai buscar mover a realidade com práticas mágicas, assim, com intenção de movê-la, de alterá-la, né? E o misticismo é um processo de alinhamento da consciência.
Entre os dois, existe uma coisa que a gente chama de teurgia, que é o alinhamento da consciência com a consciência superior, fazendo com que aquilo que está acima desça até um certo ponto e pelas práticas você sobe até aqui e se encontra com essa divindade. Isso é uma prática teúrgica e que vocês vão encontrar em filósofos como Iâmbricos, por exemplo. O próximo, na verdade, já acabou. Isso aqui era só um adendozinho, espiritualidade em termos de modernidade líquida. No tempo de modernidade líquida é o Walter Mercado, o terapeuta que faz 25 mil coisas e fala que tudo aquilo ali é astrologia. Não, cada coisa tem a sua razão de ser e tem a sua lógica própria, né? Nem todas as coisas são astrologia, nem todas as coisas são tarô, nem todas as coisas são Ifá, nem, enfim, são técnicas, são procedimentos que podem chegar no mesmo lugar, mas muitas vezes as pessoas fazem aquela salada de que tudo se explica pela física quântica, né? E isso, na verdade, é a anulação das diferenças típicas do que o Zygmunt Bauman chamava de modernidade líquida. E o último aqui, que é a bibliografia, só para constar, né, não chega nem a 10% aqui do que, na verdade, precisa pesquisar, mas vale a pena para quem quiser aprofundar depois essa parte mais histórica. É isso, então, eu agradeço mais uma vez a ótima oportunidade aqui dos irmãos aí de trazer esse conhecimento. Espero que possa ter ajudado aos fratos e sorores e a todos os demais participantes. Espero que isso aí possa servir na caminhada de todos. Muito obrigado. Frater Carlos, gratidão aí pela excelente palestra, pelo compartilhamento dos conhecimentos conosco, com todos aqui na sala. Gratidão a todos os dignitários presentes, gratidão a todos os fratres e sorores presentes, gratidão a todos os amigos da MORC. Boa noite a